Lucas 23:33, puder colocar para mim. Glória a Deus por isso. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Amém? Pai querido e amado, estamos diante da Tua presença mais uma vez, para nos alimentarmos da Tua palavra que é o próprio Senhor, é o próprio Deus falando aos nossos corações, transformando as nossas vidas, mudando a nossa história. Hoje é um dia especial, Senhor, de falarmos de salvação. Senhor, e nesta oportunidade eu quero Te agradecer pela salvação. Te agradecer porque o Senhor alcançou a nossa vida. O Senhor nos deu a oportunidade, meu Deus. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor olhou para nós. E nós sabemos na Tua palavra que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a nossa vida. Foi o Teu amor que nos atraiu para Ti, Senhor. E nós estamos diante de Ti nesta tarde, Senhor, com nossos corações gratos a Ti, com os nossos corações abertos, para que o Senhor venha falar aos nossos corações no nome de Jesus. Amém? Diga assim: Espírito Santo, fala comigo. Amém? Pode se assentar, se assente, dê sua salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu ia comentar sobre o Encontro Kids e foi assim surreal mesmo. Quero aqui manifestar meu agradecimento a todos os patrocinadores, quem trabalhou, toda a equipe. Já os agradeci lá, mas fica registrado aqui o agradecimento. Tem um pedido de oração aqui, no final nós vamos orar, tá bom? Queridos, nós estamos nesse mês tão especial, que é o mês quadrangular, porque a nossa igreja ela faz aniversário em 15 de novembro, no ano de 1951, ela foi fundada no Brasil, na cidade de São João da Boa Vista, foi plantada a nossa primeira igreja do Evangelho quadrangular. E esta igreja que, se você for ao redor do mundo, você vai encontrar a mesma igreja, você vai encontrar a mesma placa, as mesmas doutrinas, pilares da igreja, você vai encontrar. E é comum nós ouvirmos das pessoas assim, quando eu recebo pessoas quadrangulares aqui na igreja, quando elas vêm de uma outra igreja congregar, elas dizem assim para mim: eu me sinto em casa. Porque esta é a sensação de pertencer a um lugar que você sabe de onde saiu, você sabe aquilo que prega, você sabe a verdade daquela igreja. Então isso é muito importante. E olha só, quando nós olhamos aqui para esse primeiro quadradinho, nós enxergamos uma cruz. A cruz, ela é o elemento maior do cristianismo, é a cruz. Porque a cruz do Calvário, ela representa a nossa vida. Ela representa não somente a nossa vida, mas ela representa o maior sacrifício e o único sacrifício aceito, amém? Registrado na história e não haverá outro. O sacrifício de Jesus pela minha e pela tua vida. Mais do que isso, a cruz ela fala de um Deus que se sacrificou pela humanidade, por mim e por você. Então a cruz ela é um elemento principal da nossa fé, amém? É a cruz do Calvário. Então ela tem que simbolizar para mim e para você algo muito especial, amém? Ela não pode ser só talvez uma cruz vazia. Cruz vazia você pode usar, tá bom? Na sua correntinha você pode usar a cruz vazia, não tem problema. A cruz vazia, ela está mostrando que o teu Deus não está crucificado nela, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Diga glória a Deus, porque esta é uma verdade para a nossa vida, amém? E ela mostra o quê? Ela mostra Jesus como nosso Salvador, amém? E Ele não somente quer ser o seu Salvador, mas Ele quer ser o seu Senhor também, amém? Porque o Salvador, Ele dá salvação, mas o Senhor, Ele comanda a sua vida. Então Ele não quer somente te dar salvação e ser o Salvador, Ele quer ser Senhor da sua vida. Quantos têm Jesus como Senhor da sua vida? Diga amém.
E também mostra aqui, dentro desse simbolismo da cruz, se você viu ali as imagens, se você lê Ezequiel capítulo 1, que está pautado aqui os pilares que nós pregamos, vai ver uns rostos lá aparecendo. Os mesmos rostos que estão registrados lá no livro de Apocalipse. E ali nós vemos, eu vou falar do primeiro, que é o rosto do homem, amém? E por que aparece o rosto do homem nesta visão? Porque Jesus, ele não veio morrer aqui como Deus, ele veio como homem. Então a Bíblia registra, principalmente em Isaías capítulo 53, registra a figura humana de Jesus, como ele sofreu, como ele foi perseguido, como ele foi maltratado, como ele foi açoitado, como foi difícil a sua caminhada até a cruz do Calvário. Então Jesus, ele veio como homem, amém? Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele, quando estava na cruz, ele estava morrendo como homem para livrar e libertar o homem, amém? Então o Senhor, ele entende. Não é que ele aceita, mas ele sabe aquilo que nós passamos enquanto homens. Amém? Glória a Deus. Está registrado no Evangelho de Lucas, principalmente, essa visão de Jesus como homem. Você vai ver o reflexo disso maior do Evangelho de Lucas. Você sabe que os 4 evangelhos estão mostrando 4 faces do ministério de Jesus? Quantos sabiam disso? Muitos não sabiam, né? Então, os evangelhos mostram essas 4 faces aqui, mostrando Jesus como Salvador, como batizador do Espírito Santo, como aquele que cura e como rei que em breve voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus! E aqui a cruz, que eu já falei para vocês a importância dela. E por que vermelho? Por que nós estamos aqui hoje, muita gente de vermelho, né? Nós estamos aqui simbolizando o sangue derramado na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Esse sangue carmesim, que Isaías vai dizer que vai nos tornar brancos como a neve. Glória a Deus, porque esse sangue nos lava, esse sangue nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Então, nas nossas veias, como muita gente fala assim, eu vou pedir uns 5 minutos para Jesus aí, porque eu não tenho sangue de barata. E nós não temos sangue de barata mesmo, mas nós temos sangue de Jesus nas nossas veias, amém? Porque Ele já pagou o preço por nós, em nome de Jesus. Diga amém. O meu tema hoje é as 3 cruzes do Calvário. Então diz esse texto aqui, queridos, que quando eles chegaram no lugar chamado Caveira, que foi o lugar onde o Senhor Jesus, ele foi crucificado. Está escrito nesse texto que ali eles pregaram Jesus na cruz do Calvário. Você conhece a história, você sabe que junto dele também foram crucificados ali 2 criminosos. 2 homens foram crucificados ali. Diz a Bíblia, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E eu quero falar um pouquinho para você como era feito a crucificação naquela época. Não era uma simples crucificação, queridos, de levar a pessoa lá e colocá-la na cruz, não. Quando você assiste os filmes aí, e os filmes mostram um pouquinho para você entender, é claro que não foi aquilo, foi muito mais do que Jesus sofreu. Mas o filme do Mel Gibson, por exemplo, muito famoso aí que a gente já assistiu, ele mostra bem como que foi essa via dolorosa, esse caminho de sofrimento que o Senhor Jesus, ele passou pela minha e pela tua vida. Era uma tortura que era feita com o prisioneiro. E essa tortura se dava, eles prendiam a pessoa na cruz com tiras de couro e eles a açoitavam. Então Jesus, ele sofreu açoites. Existia uma lei romana que um prisioneiro não poderia sofrer mais do que 40 açoites.
Então o que eles faziam? Davam 39, paravam e recomeçavam. Entenderam? E o que eles tinham ali no açoite? Naquele açoite feito com esse couro que era comprido. Imagina assim, ó, vamos imaginar um espanador, cheio de um monte de coisa assim, era desse jeito. Só que na ponta de cada tira daquela, tinham ossos ali presos, tinham coisas pontiagudas ali. Então, quando eles lançavam isso nas costas do prisioneiro, e eles puxavam, eles iam arrancando a carne, iam arrancando tudo. Imagina, queridos, como ficou mesmo o corpo do Senhor Jesus. Depois de todos os açoites, ele teve que carregar a cruz. Amém? Foi depois dos açoites, que ele já estava exausto, que ele já estava com o seu corpo todo sangrando, não é? Porque naquela caminhada, alguém parou ele ali, uma mulher parou, enxugou o rosto dele com o manto. E quando ela enxuga o rosto dele, ali estavam as marcas, porque ele estava totalmente sangrando, com aquela coroa de espinhos, e ele totalmente sangrando naquela caminhada rumo à cruz do Calvário. Sabe, é bom nós ilustrarmos isso, queridos, para nós valorizarmos, para que eu e você valorize aquilo que o Senhor fez pela nossa vida. Porque às vezes, por muito pouca coisa, nós deixamos as coisas do Senhor. Por muito pouca coisa, nós deixamos de servir a Deus, nós largamos. O chamado principal que o Senhor tem na nossa vida não é o teu ministério. O chamado principal que Deus tem na tua vida é a tua salvação. Antes de qualquer coisa que Deus venha realizar através de você, Ele está interessado que você seja salvo. E às vezes nós não valorizamos isso, todo esse sofrimento do Senhor para com a nossa vida. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 53, dizendo que como uma ovelha muda, ele foi entregue lá na cruz do Calvário, como um animal indefeso. Ele não abriu a sua boca, ele não se defendeu. Por quê, amados? Ele precisava ir até o fim. Ele precisava que aquilo fosse concretizado, porque ali estava, por mais difícil que fosse para ele, porque foi difícil. Vocês sabem que no momento em que Jesus ele está na cruz, e ele diz ali, Eli, Eli, lama sabachthani, ele está dizendo assim, a tradução disso é: Deus meu, por que que o Senhor me desamparou? Por quê? Porque ele se sente só naquele momento. Por que que ele se sente só? Porque os pecados nos separam de Deus. O pecado da humanidade estava sobre ele, de toda a humanidade. O meu pecado, o teu pecado. Que às vezes você tem vergonha de contar a alguém as tuas falhas. Mas todo o nosso pecado, como uma avalanche, estava sobre ele. E naquele momento, ele se sente o que? Separado de Deus. É a morte, queridos, espiritual. Porque todos nós passamos por essa situação na nossa vida de pecado, e nós estamos separados de Deus, e é necessário que nós aceitemos o sacrifício de Jesus, para que nós vivamos, e Jesus ele vai lá e paga esse preço, pela minha e pela tua vida, e ele se sente o quê? Separado de Deus, e naquele momento de solidão é que ele diz: Senhor, Deus meu, por que que o Senhor me desamparou? Porque a alma dele estava gritando, queridos, por tudo aquilo que ele estava passando naquele momento. Você consegue entender? Você consegue visualizar o sofrimento do Senhor, o que ele estava passando, o preço da salvação, o quanto é preciosa a salvação que você tem sobre a tua vida? Sabe, queridos, o que nós devemos fazer? Acordar cada dia e ter certeza dessa salvação. Porque coisas acontecem. E muitas vezes, coisas que acontecem
coisas que acontecem na nossa vida, às vezes nós deixamos para lá, nós colocamos em risco a nossa salvação. Amém? Deus não tira a salvação de ninguém, mas nós podemos perder a nossa salvação. Então todos os dias nós temos que passar a limpo, queridos, a salvação que o Senhor já entregou na nossa vida. Temos que guardá-la como um bem mais precioso que nós temos. O bem mais precioso que nós temos é a salvação. Porque se o Senhor nos chamar hoje, nos chamar agora, amados, se você tem certeza da salvação, você já sabe para onde você vai. Concorda? Você já sabe para onde você vai. Então esta é a certeza de salvação sobre a nossa vida. Então esse texto diz aqui de 3 cruzes. E eu quero falar primeiro do meio. A do meio, que o homem do centro morreu com a culpa sobre ele, mas ele não era culpado. Entende? Quando você olha para o Calvário, a cruz do meio, está o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Ele morreu com a culpa da humanidade sobre ele, mas ele não era culpado. E está escrito aqui: então clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras ele deu o último suspiro. Aleluia! Ele entregou a sua vida para que você e eu pudesse viver. Entende? Então você não tem o direito de fazer o que você quer da tua vida. Você entende porque uma pessoa não pode tirar sua própria vida em suicídio? As pessoas que se suicidam, a Bíblia diz que elas não têm salvação. Então nós não temos o direito, queridos, de lançar mão da nossa vida, se Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Glória a Deus por isso. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. O homem da esquerda, ele morreu com o pecado em si e sobre si. Esse homem da esquerda, queridos, ele não enxergou em Jesus o Salvador. Está escrito assim, olha: então você é o Cristo? Um dos criminosos pendurado ao lado dele zombava. Então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também, no versículo 39. Salve a si mesmo e a nós também. O que esse homem representa, queridos? Esse homem representa uma parcela de crentes, porque aqui está falando da igreja. Uma parcela de crentes que até sabe que Jesus morreu por eles, mas que não se submete. Mas que querem que as coisas sejam feitas à maneira deles. São pessoas que não se permitem uma transformação, que não enxergam no Senhor a solução para as suas vidas. Entende isso? E nós temos uma parcela muito grande, amados, de pessoas nessas condições, que não enxergam no Senhor, só quer o benefício dele. Olha o que esse homem diz, ele não se arrepende. Ele não para refletir na situação dele, no pecado dele. Que se ele está ali é culpa dele. Não, ele não parou para pensar em nada disso. Mas ele olha para o Senhor e ele diz assim: se você é o Cristo, então você é o Cristo. Então salva a ti mesmo, desce dessa cruz. Não entendendo o plano que o Senhor tinha para realizar em si mesmo e na humanidade. Salve a si mesmo e salve a nós. Sabe, amados, representa uma pessoa que só olha para ela mesma. Uma pessoa que só quer o benefício para ela. Uma pessoa que não pensa no reino. Não pensa naquilo que o Senhor deseja. Não pensa que a tua vida tem uma missão, que você tem um chamado, que você tem um ministério. O Senhor te chamou não somente para você ouvir a palavra. Não, o Senhor chamou você para você ser parte, para você ser participante do reino, para você contribuir com a obra, para você ganhar almas para Jesus, como foi falado aqui.
Ele não entendeu nada disso. Mas ele viu ali uma oportunidade. Opa, se eu puder escapar, eu vou escapar. Sabe aquela pessoa que no momento crucial, ela não pensa em ninguém, se ela puder salvar ela, perna para quem te quer? É esse cidadão aqui. E o final dele foi muito triste. Mas aqui, queridos, tem um outro homem que estava na mesma condição. Entenda isso. Às vezes nós chegamos diante de Deus e falamos assim: a minha situação é a pior. A minha situação é a pior. Nós nos colocamos como coitados diante de Deus. Nós queremos que o Senhor nos abençoe por causa da nossa cara feia, da nossa birra com Deus. Mas a gente não olha, talvez que tenham pessoas piores do que nós, em situações muito mais difíceis do que nós. E aqui nós estamos vendo dois homens, queridos, e eles não estavam na cruz de graça. Eles estavam ali porque eles eram, como diz a Bíblia aqui, criminosos, salteadores. Eles tinham cometido pecado contra a sociedade. Amém? Não existe aqui no meio de nós ninguém melhor do que o outro. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós. Esta é a condição que nós chegamos diante de Deus. Todos nós não tínhamos a glória de Deus. Amém? Mas o Senhor nos dá uma oportunidade. E aí esses dois homens na mesma condição minha e sua, porque nós também estávamos condenados. Mas este homem, que diz o texto, mas o outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, então ele olha para Jesus. Primeiro ele está falando aos dois, em especial para o outro criminoso. Agora ele se volta para Jesus. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Olha só, queridos, a atitude desse homem. Que atitude diferente. Essa é a atitude da igreja. Como é que você responde à cruz do Calvário na tua vida? Como é que você responde diante dos seus pecados? Como é que você responde diante da oportunidade que o Senhor coloca diante de você? Como você responde? Como que eu respondo em relação a tudo isso? E aqui nós podemos destacar algumas coisas, amados, em relação a este homem, que a princípio, veja, a princípio ele concorda com o outro. Amém? Ele concorda com o outro. A princípio ele está no mesmo jogo que o outro. A princípio. Mas num dado momento ele muda. Ele começa a refletir. Porque até mesmo ali na cruz do Calvário, o Espírito Santo estava trabalhando na vida daqueles homens. Porque no último momento, Deus ainda dá oportunidade para as pessoas. Glória a Deus. A oportunidade da salvação para a vida das pessoas. E aqui esse homem, ele começa a ter um comportamento diferente. O criminoso da direita, ele diz assim: olha, você não teme a Deus? Olha só, queridos, para nós alcançarmos salvação, nós precisamos temer a Deus. O temor é um filtro na nossa vida. Quando o teu coração ele é tomado de temor, você evita o pecado. Você evita as coisas ruins na sua vida. Ele serve como um filtro, como um termômetro para você. Então o temor evita que você ande por caminhos que não agrade a Deus. O temor evita. O temor faz com que você tome decisões acertadas diante do Senhor. Tanto é que esse homem, tomado com teu coração,
cheio do temor de Deus, agora ele vai ver, ele vai pensar de uma maneira diferente. E ele vai vislumbrar que a cruz, que a morte ali na cruz, não era o fim para ele. Porque quem teme ao Senhor tem esperança de vida eterna. Glória a Deus. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte, nós merecemos. Olha, esse homem começa a olhar para ele, eu mereço. Sabe, a Bíblia fala para nós sermos santos e irrepreensíveis. Eu gosto muito dessa reflexão. Porque quando eu entendo que eu preciso ser santo, eu vou procurar santificar a minha vida. Eu vou procurar fazer aquilo que agrada a Deus. E eu vou procurar ser irrepreensível. O que é irrepreensível? É quando ninguém precisa chamar minha atenção. É quando ninguém precisa apontar minhas falhas. E ainda que alguém aponte, eu vou analisar se aquilo é verdadeiro para mim. Ele diz assim, olha, nós merecemos, nós cometemos pecado, nós fizemos contra a sociedade, nós merecemos estar aqui. Então ele traz a sua responsabilidade. Querido, você tem que trazer a sua responsabilidade para você. A responsabilidade dos teus atos, dos teus pecados, daquilo que você fala. Isso é salvação, amados. A salvação, ela é uma mudança de curso. É uma mudança de rota. Amém? É você estar lá dentro do teu carro e você vê que o caminho que você está indo não está bom, e você pensa assim, eu preciso fazer uma conversão. Então você faz uma conversão e você pega uma rota de volta, num outro sentido, numa outra direção, porque aquele caminho não está bom para você. Amém? Isso é trazer a responsabilidade. Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Ele olha para o Senhor Jesus e ele entende quem ele é. Ô querido, Jesus não é empregado nosso não. Jesus não é nosso empregado. Nós não servimos a Deus por favor, não. Nós servimos ao Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. E nós vamos morar com Ele no céu. Você percebe que o Senhor não obriga ninguém a segui-lo, a aceitá-lo? Não. A salvação é individual. Graças a Deus. Já pensou se não fosse individual? Já pensou se o marido dependesse da esposa, a esposa dependesse do marido, dependesse dos filhos? Não, amado. A salvação é individual. Cada um de nós daremos conta diante do Senhor. Cada um de nós. Então aquele homem, amado, ele sai. Veja, ele sai da roda do escarnecedor. É o que diz o Salmo 1. Ele sai daquela roda de escarnecedor. Veja que o primeiro homem, quando ele fala aquilo, acabou a conversa com ele. Acabou. A história dele terminou ali. Não se fala mais dele. Mas este homem que olha para Jesus, ele olha para Jesus com esperança. Mas este homem, ele não cometeu mal algum. Ele viu no Senhor o próprio Deus. Aleluia. E é com este olhar que você tem que olhar para Jesus. Se você olhar desta forma, você vai encontrar motivos para você servir a Ele todos os dias da sua vida. Todos os dias. Amados, nós estávamos lá no encontro e nós ouvimos todas as mensagens que quem for para o encontro sabe. E foi maravilhoso, mesmo, maravilhoso. Na última ministração do Espírito Santo, o Senhor eu estava ministrando e o Senhor me deu uma estratégia lá junto com a equipe. E era uma estratégia do céu. Mas sabe qual a coisa maravilhosa? É quando a gente se abaixava na altura das crianças
e falava para ela: agora coloque em prática aquilo que você foi ensinado. E a gente ouvia a vozinha delas aqui no ouvido falando em línguas estranhas. Sabe, queridos, isso é maravilhoso. É reconhecer quem Jesus é reconhecer quem é o Senhor. Só que o encontro acabou e nós estamos aqui nesse culto da tarde. O Senhor está falando de novo porque Ele é Deus. Ele está falando de novo porque Ele é Deus. Se você olhar para Ele nessa ótica, querido, você vai encontrar inspiração, motivo para você servir ao Senhor todos os dias. Nunca vai ser enfadonho. Nunca você vai se cansar dEle. Nunca na tua vida. Porque Ele é a fonte inesgotável. Aí Ele diz assim, lembre-se de mim quando vier o teu reino. Glória a Deus. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo você vai estar comigo, não foi? Hoje mesmo você vai estar comigo. Porque, amados, o corpo de Jesus, o corpo físico, tombou. E Ele ressuscitou no domingo, o corpo físico. Mas o Espírito do Senhor, Ele estava em atividade. A Bíblia diz que Ele desce até o seio do inferno. Ele toma a chave da mão do diabo. Aleluia! E Ele promete para esse homem: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aleluia! Porque Ele é Deus sobre a nossa vida. Qual que é a escolha que nós vamos fazer, amados? A salvação, ela é pela graça, eu não mereço, mas o Senhor me alcançou. Você é grato por isso? Olha, um outro ponto da salvação, queridos, é imediata. No mesmo instante que aquele homem reconheceu Jesus, veja, amados, vamos cair a religiosidade aqui por terra. Ele nem foi batizado, porque não houve tempo. Não houve tempo. Nós precisamos cumprir o mandamento, enquanto nós temos tempo aqui. Mas se alguém aceitou Jesus e não deu tempo, ele está salvo. Glória a Deus. Veja, ele não dobrou os joelhos. Ele não fechou os olhos. Ele não fez nenhum ritual. Ele não confessou Jesus verbalmente ali, a oração que nós fazemos, não é? Mas o coração dele desejou Jesus ardentemente. É a sinceridade do coração dele: hoje mesmo você estará comigo. E a salvação é plena. Glória a Deus, hoje mesmo a salvação é plena. Nós somos salvos hoje, somos salvos amanhã, vamos continuar salvos até o dia que o Senhor nos chamar para a eternidade. Glória a Deus, aleluia, amém. E Jesus, Ele ressuscitou, amém? Você crê nesse Jesus ressuscitado? Ele está vivo, aleluia. Ah, amados, essa é a nossa grande alegria, o nosso grande triunfo sobre toda e qualquer religião. Porque o nosso Deus, você pode falar assim com a boquinha cheia, o nosso Deus ressuscitou. Nenhum outro que se diz profeta ressuscitou, o nosso ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. E Ele ressuscitou para mostrar que a sua morte trágica, como foi, não tinha sido um erro. Não foi um erro. Olha para o teu irmão aí do lado. Fala aí para ele: você não é um erro. Não é verdade? Se a gente olhar para a humanidade e o que está acontecendo nos últimos dias, Deus ama muito, não é, irmãos? Deus ama muito. Porque a gente, enquanto homem, a gente fica com muita raiva de muita coisa. Mas o Senhor nos amou até o final. O corpo ressurreto de Cristo, marcado, agredido e levado ao limite, era agora o testemunho da sua missão. Ele começa a aparecer aos seus discípulos. Tomé olha para aquelas marcas e ele diz assim: eu preciso tocar. Eu preciso tocar no Senhor.
E ele começa a aparecer, ele começa a dar instrução. Ele começa a falar com aqueles discípulos para continuar essa obra. E ele diz para você e para mim também, é necessário continuar. É necessário que a salvação alcance a tua casa, alcance a tua família, alcance as pessoas que estão à sua volta. É necessário, amém? E para a gente terminar, eu quero falar um pouquinho aqui sobre as marcas de Jesus. A cruz do Calvário marcou Jesus. As marcas da cruz do Calvário, elas foram as marcas que nós carregamos, amados, na nossa vida. Nós nunca podemos nos esquecer que houve um preço de sangue para que eu e você fosse alcançado pelo Senhor, amém? Aqui em Gálatas 6,17, está escrito assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Olha o apóstolo Paulo falando isso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que no nosso percurso de vida, nós vamos carregar marcas. Quantos já tem algumas marcas aqui? Quantos já pararam, ou já pensaram em parar na sua caminhada cristã? Sejam sinceros. Todos nós, não é? Todos nós já pensamos em parar um dia. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele trazia no corpo dele as marcas de Jesus. Não dá tempo de eu entrar aqui nos pormenores de Paulo. Mas Paulo sofreu na pele, queridos, o que era padecer pelo nome do Senhor Jesus. Ele sofreu na pele. E sabe, eu não estou falando aqui para você de um evangelho mansinho, paz e amor para você, não. Eu estou falando de um evangelho que vai exigir da tua vida. De um evangelho que vai exigir renúncia. Um evangelho que vai fazer você ficar marcado muitas vezes. Que vai trazer no teu corpo marcas, sim. Mas a Bíblia fala para nós nos alegrarmos quando nós passarmos por essas coisas, por amor do nome do nosso Deus, aleluia. Então você tem que se alegrar, amém? Está escrito em Gênesis 17:11, cortem a carne do prepúcio, como sinal da aliança entre mim e vocês. Aqui é a circuncisão. A circuncisão era uma marca, feita nos primogênitos, amém? E esta marca, ela simbolizava o que é separação. Eles tinham que estar separados para Deus. Olha, Deus, Ele quer que você carregue essa marca. É uma marca de salvação na tua vida. A primeira que eu falei de Paulo é uma marca de salvação no percurso da nossa vida. Eu estou passando por isso, mas eu continuo firme. Eu continuo firme. Agora nós estamos vendo uma marca aqui que nós temos que estar separados, santificados para o nosso Deus, como um sinal de uma aliança, que nós pertencemos ao Senhor. Diga, eu pertenço ao Senhor. Gênesis 32:31 está escrito: o sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Sabe que marca é essa? É a marca da transformação. Jacó tinha o seu caráter deformado. Tinha. O nome dele dá uma ideia de usurpador. E aí, Jacó passa toda a sua vida, já está com seus filhos, já está voltando para casa. Depois de 28 anos que ele faz uma aliança com Deus, se ele voltasse, se Deus desse vitória, nananã, ele está voltando agora. Agora ele teme Esaú, porque lá atrás tem o problema da primogenitura, se lembram? Não dá tempo aqui de eu entrar para explicar para você. Agora ele está voltando. E ele tem um medo dentro dele. O que vai acontecer? Ele toma uma decisão. Ele separa a sua família, numerosa agora, em turmas. Porque ele pensa assim, se o meu irmão vier e ele atacar um grupo, pelo menos o outro se salva. E ele pensa dessa forma. Então ele deixa a sua família salvo,
ali separado em grupos, e ele vai para o Val de Jaboque. E ele pensa com ele assim: olha, eu vou resolver a minha situação. Eu preciso resolver a minha situação, ou seja, eu preciso ser transformado. A Bíblia fala que ele trava uma luta com aquele anjo. E foi uma luta gigantesca, uma luta longa. Já estava amanhecendo o dia. E aquele anjo diz para ele: eu preciso voltar. Eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E a Bíblia fala que aquele anjo toca a vida de Jacó. E ele diz para Jacó assim: você não vai se chamar mais Jacó. Agora você vai se chamar Israel. Porque você lutou com os homens, você lutou com Deus e você prevaleceu. Aleluia! De um nome de usurpador, Deus diz para ele: agora você é príncipe de Deus. Você não é mais usurpador. Queridos, essa marca da transformação tem que estar sobre nós. Tem que estar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E Apocalipse 22:4. Está escrito assim, ó: eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Quantos verão a face do Senhor aqui? Ah, eu almejo esse dia, viu? Percebe que o Senhor vai trabalhando na nossa vida? Eu peguei alguns pontos aqui. Mas quantas coisas nós passamos de experiências, né, Cláudia, na nossa vida? Quantas marcas pessoais você não tem na sua vida? Quantas coisas já aconteceram que servem como marco para você? E talvez você pense assim: não, eu não desisto de servir a Deus, não desisto da salvação por causa desse dia, por causa dessa experiência, por causa disso que Jesus fez na minha vida. São marcas que você carrega no decorrer da sua história. Aí Apocalipse está dizendo aqui dessa redenção final: aquele que perseverar até o fim, esse herdará a coroa da vitória. Você pode dar um glória a Deus? Ele está dizendo assim, ó: eles verão a minha face. Ah, amados, eu sonho com esse dia. Eu penso nesse dia. Porque a nossa vida aqui não é fácil, não. Não é fácil tudo que a gente passa. Pensa que é brincadeira cuidar de uma igreja? Pensa que é brincadeira? A luta espiritual, as guerras que a gente sofre, tudo que a gente tem que administrar não é fácil, não. Estou falando de mim, não é fácil. Mas naquele dia, tudo terá valido a pena, tudo. Tudo terá valido a pena. Diz esse texto: e o seu nome, o nome dele, estará escrito, estará na nossa testa. Sabe o que representa essa marca? Dizendo: ele é meu. Ele é meu, ele é o meu filho, ela é a minha filha. Aleluia, glória a Deus. E João 12, 23, 25, eu termino aqui. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Diga para o teu irmão aí: você precisa morrer. Assim como Jesus morreu na cruz, você precisa morrer na cruz. Amém? Precisa morrer. Então está escrito: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele fica só. Veja, Jesus, ele era o grão de trigo de Deus na cruz. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Se o trigo morrer e ele for plantado na terra e morrer, ele vai gerar muitos novos grãos. Sabe o que isso representa? Que se você morrer, Deus vai fazer uma grande obra através de você. Deus vai salvar muita gente através de você, mas você precisa morrer. Morrer para você mesmo, né? Isso não é literal, hein? Morrer para você mesmo, morrer para a sua velha natureza, amém? Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá.
Glória a Deus. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Você entende esse mistério? Queridos, se você ama este mundo, a salvação está longe da gente. Se você ama, se este mundo te atrai, se as coisas deste mundo preenchem a tua vida e o teu coração, então a salvação não está em você. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, que quem odeia a sua vida neste mundo, entende esse odiar. Esse odiar significa que você entende que as obras das trevas não é para você. Então, se você odeia esse modo de vida que não agrada a Deus, Ele está dizendo aqui, olha, você conservará por toda a eternidade a sua vida com o Senhor. Isto é salvação, amém? Salvação é um presente de Deus e é o nosso primeiro chamado, sermos salvos.